Muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 2 a 16. O que Deus uniu, o homem não separe. O capítulo 10 de Marcos traz alguns ensinamentos de Jesus a seus discípulos sobre o matrimônio, a opção preferencial pelos pobres, as riquezas enquanto impedimento para entrar no reino de Deus. E essa é a perspectiva do reino que está chegando para o coração da humanidade. O texto adota o esquema dos diálogos didáticos. Primeiro, interpela-se o mestre como uma pergunta difícil. O mestre responde perguntando. Os interlocutores se sentem obrigados a responder, revelando seus pontos fracos. O mestre corrige a resposta dos interlocutores, apresentando a novidade. Recebe-se aí um escopo catequético. Os que pretendem seguir Jesus defrontam com a sociedade permissiva e discriminadora, representada pelos fariseus que impõem suas próprias leis. De fato, os fariseus, ajudados pelos doutores da lei, ditavam as regras do jogo. O que Jesus tem a dizer a essa sociedade? Como se posicionou diante dela? Como deverão reagir os que o seguem? No fundo, o texto de hoje mostra que a praxis da comunidade cristã em relação ao matrimônio se distanciou bem depressa da legislação farisaica. De fato, a interpretação farisaica da lei não punha em discussão o direito que o homem tinha de se divorciar da esposa. Discutia-se em que circunstâncias e por quais razões seria possível fazê-lo. Por qualquer razão, por isso os fariseus, respondendo à pergunta de Jesus sobre o que Moisés ordenou, afirmam que ele permitiu ao homem dar à mulher o documento de divórcio. A resposta de Jesus mostra, em primeiro lugar, que a prática farisaica é um gesto de impiedade e de idolatria. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Dureza de coração, na linguagem bíblica, é desobediência ao projeto de Deus. Os fariseus, com sua prática, estão fora dela. Em segundo lugar, Jesus situa o matrimônio dentro da perspectiva do projeto de Deus, unindo num só pensamento as citações de Gênesis e também faz ver que homem e mulher, unidos em matrimônio, formam uma unidade corpórea, indissolúvel, é bem mais forte que os laços de sangue ou parentesco, proibindo separar o que Deus uniu. Jesus está fazendo com que o matrimônio remonte ao projeto de Deus, manifestado desde o início. A cena seguinte que a gente percebe situa Jesus em casa com os discípulos que o interrogam sobre o mesmo assunto. Passa-se assim a catequese cristã sobre o matrimônio. Outro início de catequese cristã é o fato de os versos 10 e 12 refletirem o direito romano. De fato, no Antigo Testamento, só o marido é que podia dar à esposa documentos de divórcio, ao passo que na legislação romana também a mulher tinha o direito de tomar a iniciativa. Isso demonstra que no ambiente da comunidade de Marcos vigorava outra legislação diferente da farisaica. A novidade de Jesus é radical, indo muito além do que prescrevia o Antigo Testamento. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. A responsabilidade, portanto, é igual para marido e mulher. O Antigo Testamento não conhece a formulação
cometer adultério contra a primeira. Lá, o homem, ao se casar com outra, cometia adultério contra o outro matrimônio, mas não contra o próprio. Além de pôr marido e mulher em iguais condições, Jesus os torna para sempre responsáveis um pelo outro. Terminada a catequese sobre o matrimônio cristão, Marcos inseriu em seguida uma cena na qual são apresentadas crianças a Jesus a fim de que as tocasse. O texto, portanto, quer mostrar o que fazer na comunidade com os pobres. De fato, as crianças, por serem indefesas, sem poder de decisão, sem voz nem vez, são símbolo de todos os empobrecidos e marginalizados da sociedade. Os discípulos, que no Evangelho de Marcos se caracterizam pela lentidão em aderir a Jesus, pela incapacidade de compreender a lógica do reino e pelo medo do compromisso, procuram afastar as crianças da presença dele. Creem que os pobres devam ficar afastados do Mestre. A reação de Jesus é de ira. É o único lugar no Evangelho de Marcos em que Jesus se irrita, e isso contra os discípulos. É a ira de Javé, tão presente no Antigo Testamento, ao ver que os pobres, seus preferidos, aos quais pertence o reino, são excluídos de sua presença, e isso por aqueles que se dizem cristãos. Jesus garante que o reino é dos pobres, crianças, porque a graça de Deus foi destinada a eles. A cena é interessante também por se situar entre os 3 anúncios da paixão de Jesus e as 3 reações opostas dos discípulos. É oportuno lembrar que na segunda parte de Marcos 8:31 em diante, Jesus ensina os discípulos mostrando assim o perfil das pessoas que ele procura para serem com ele construtoras do reino. O reino é dom, e só os que buscam, sem objetivos de prestígio, poder, riqueza ou segurança, é que realmente o possuem. É uma repetição do renunciar a si mesmo. A cena se encerra mostrando Jesus que abraça as crianças e as abençoa, impondo-lhes as mãos. Ele não só toca os pobres, mas abraça-os. No Evangelho de Marcos, Jesus só abraça as crianças, solidarizando-se plenamente com elas. A bênção de Deus é para os pobres marginalizados.